Olá pessoas, tudo bem? Resolvi voltar aqui para o canal de uma maneira um pouquinho diferente. Na verdade agora eu pretendo fazer umas resenhas quando der, provavelmente de livros de não ficção, de alguns ou de algum assunto que me interessa muito, algum livro que tenha me chamado muita atenção. E trazer talvez algumas listas, recebidos, pagos ou não, que chegou através do perfil lá na rede ao lado e também, caso em algum momento alguém me envie alguma coisa aqui pelo YouTube. Mas vou trazer os vídeos para cá porque eu estou sentindo falta de novo de falar mais sobre alguns assuntos, né? E, enfim, para deixar aberto aqui, eu sei que em algum momento alguém vai ver, alguém vai se interessar, alguém vai curtir. E também não pretendo fazer muitas edições, nem nada do tipo, basicamente fazer um bate-papo. E hoje resolvi voltar trazendo um livro bem polêmico aí, mas que foi bem legal e foi uma leitura extremamente prazerosa, que é o livro do Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Beleza? Vamos trocar essa ideia então. Então, pessoal, primeiro, antes de mais nada, se você chegou aqui agora, se é a primeira vez que você está vendo algum vídeo desse canal, se puder se inscrever, deixar seu like, ativar a notificação, enfim, eu pretendo colocar vídeos aqui com alguma rotina, né, de alguma forma, com uma certa frequência. Não prometo nada, mas como eu falei, é basicamente um lugar, um espaço onde eu vou poder falar mais sem precisar me preocupar tanto com as coisas. Enfim, eu quis trazer o livro do Dawkins aqui porque muita coisa eu queria falar e o perfil no Instagram não permite, ou na verdade não dá o engajamento, as pessoas não querem ouvir e assistir vídeos longos por lá há muito tempo, e eu de novo estava sentindo falta. Alguns livros, nem todo livro dá uma boa resenha ou alguma coisa do tipo, ou abre-se um debate. Eu acredito que livros de não ficção têm a facilidade de a gente poder debater sobre outras coisas, outros assuntos que não só o livro em si, né, o que está sendo falado ali. Enfim, antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou ateu, apesar de ter uma visão sobre o que é Deus, ou sobre, enfim, essa questão de divindades e deuses e tudo mais. Como o próprio Dawkins chega a falar e explicar no começo do livro, algo entre o deísta e o teísta, mas enfim, a minha visão é bem, apesar de me identificar enquanto religião como um bandista, mesmo dentro da Umbanda, mesmo dentro das religiões de matriz africana, eu tendo a entender essa questão de Deus Criador, Todo-Poderoso, bem diferente, bem distante do que de fato as principais religiões monoteístas do mundo tratam, né? O judaísmo, o islamismo e, principalmente aqui no Brasil, o cristianismo. Enfim, ainda assim isso não me chateou nem nada. Talvez tenha sido até algo que fez com que a leitura fosse muito melhor, não ter as amarras que o cristianismo, que o judaísmo, que o islamismo ou que qualquer outra religião nesse sentido, mas que seja mais fundamentalista, ou que a pessoa seja mais fundamentalista, possa trazer dentro de um contexto de leitura de um livro de um ateu, né, de um ateu famoso. O Dawkins é considerado um dos principais cientistas ateístas do mundo e alguém que fala sempre do ateísmo. A gente já começa porque o livro ele deixa bem claro que um dos objetivos de escrever esse livro foi fazer com que as pessoas que fossem crentes em alguma fé, que acreditassem em Deus, terminassem o livro ateias. E assim, é óbvio que é de um humor, uma ironia, uma acidez. Ele sabia, é óbvio que ele sabia que não era isso que iria acontecer, mas que, enfim, é uma provocação. O Dawkins é claramente um provocador nos seus livros, e principalmente nesse livro, existe uma provocação ainda mais assintosa,
em relação à religião, em relação à percepção das pessoas sobre o que é Deus, enfim, o que não é. Então ele já começa nessa pegada. O Dawkins era muito amigo do Douglas Adams, que é o autor do era o autor, né, já falecido, do Guia do Mochileiro das Galáxias, e é um humor espetacular. Se você em algum momento tiver a oportunidade, leia o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, a sequência de livros. Hoje em dia, se eu não me engano, vendem o livro unificado e tudo mais, mas enfim, ainda assim é um humor muito diferente, muito ácido, que nem todo mundo gosta muito, mas eu particularmente adoro. Beleza, vamos lá. Como é que esse livro aqui tá estruturado, o que ele vai fazer ao longo do livro, e qual foi efetivamente a minha percepção sobre tudo isso? Ele começa muito falando sobre a questão de experimentos científicos que foram feitos para provar que a fé em si, ou em Deus, ou em qualquer outra coisa, e rezar, e a oração, os poderes da oração não existiam. Houveram estudos sobre isso, com duplo cérebro e tudo mais, pesquisas científicas que seguem os padrões fundamentais da ciência, para provar que orações não resolviam nada e tudo mais. Enfim, acho válido. Acho que toda aplicação da ciência em termos religiosos é fenomenal. Trazer racionalidade para contextos, enfim, religiosos é válido na minha concepção. Acho que se você acredita em algo, mas tem a possibilidade de testar aquilo por métodos científicos de comprovação, enfim, que permitam que você tenha certeza ou não sobre aquilo, acho que as pessoas deveriam tentar fazer. É óbvio que quando a gente entra nessa questão de, meu Deus, ele está ali fazendo uma pesquisa sobre o poder da oração e tudo mais, eu acho que também não dá para, não, a pesquisa disse que não e acabou, é assim que funciona. A gente tem várias possibilidades, estudos diferentes de vários assuntos que mostram que não é porque você fez, a gente passou por isso nos últimos anos, né? Não é porque um estudo está dizendo isso que vai se comprovar no final, né? Não é porque estão achando que esse remédio aqui combate essa doença que lá no final daquele estudo isso vai ser comprovado. Mas eu acho que isso parte também do pressuposto de que ele gosta de provocar, de mostrar, olha, isso aí que você está fazendo não adianta nada, não adianta orar, não adianta rezar, não adianta nem questionar nada nesse sentido, porque eu estou te provando aqui que não funciona. Depois ele passa para a questão dos argumentos para a existência, né, as provas de São Tomás de Aquino e tudo mais, todas essas as comprovações filosóficas, religiosas que dizem e deixam claro que Deus existe efetivamente e tal. Eu particularmente gosto de pensar o seguinte, a gente não pode debater ciência com teologia. Porque o argumento teológico, ele não é um argumento científico. Ponto. E aí você pode explicar para a pessoa como aquele argumento não faz o menor sentido lógico, não tem lógica. Que se aquilo está baseado dentro de uma teologia, de uma filosofia que ela segue, de algo que ela acredita, e ela é fundamentalista no sentido de que eu não vou mudar independente do que você me prove, e o que você está fazendo não é assim que funciona, porque o que está escrito na Bíblia é o que está escrito na Bíblia. Então, me parece que não é o caminho adequado. E eu acho que, apesar dele fazer isso de pegar os argumentos teológicos e destrinchá-los e mostrar como eles não têm lógica, no final, na prática, né, não é algo que adianta muito, na verdade. Você pode explicar para a pessoa que, enfim, esse argumento é falso, ou é uma falácia, ou ele é vazio de significado, ele pode ser quebrado com facilidade. No final das contas não vai adiantar muita coisa, né? Quando as pessoas são muito amarradas na própria fé e dentro do que acreditam. Depois ele vai andando ali para dizer que quase com certeza Deus não existe, e vai usando os argumentos científicos em relação a isso. E aí, apesar do livro dizer ali, eu quero provar para você que Deus não existe, Deus é um delírio e tudo mais, o que fica muito claro para mim é que
o Dawkins faz um trabalho de atacar as religiões. E particularmente eu acho isso ótimo, de verdade. Porque assim, é claro, ele vai mostrando ponto a ponto como as religiões são danosas historicamente para a humanidade. E como os efeitos que as religiões, principalmente as monoteístas, né, causam nas pessoas, são relevados quando não deveriam ser relevados. Né? A gente não deveria viver sob o risco de ter um governo fundamentalista religioso em qualquer lugar. Mesmo no Brasil, aí, que a gente tem as tentativas de poder de tomada de poder, né, pelos fundamentalistas evangélicos no geral, enfim. Então eu acho o seguinte, e essa parte do livro, principalmente, né, para mim, foi a melhor. Até porque eu acho que qualquer coisa que, eu vou provar para você que Deus não existe, não existe a possibilidade de você provar que algo nesse sentido não existe, né? Enfim, pode, não vai, você não vai provar, a prova lá científica não vai acontecer. É óbvio que ele vai caminhando, e vai falando, e vai mostrando, apelando para a racionalidade, para a lógica das pessoas, para pensarem. Mas é óbvio que o ataque é muito mais a um Deus antropomórfico, dentro do monoteísmo, principalmente dentro do conceito da Bíblia. Então ele usa muitas contradições da Bíblia também para exemplificar, mas é muito claro que os ataques do Dawkins são as religiões e os malefícios que as religiões geram para a sociedade, para a humanidade como um todo. Eu acho que se você, independente da fé que você professa, tem uma crença muito estabelecida, acredita fielmente em tudo que está escrito na Bíblia, ou que o seu sacerdote, seja ele qual for, diz, eu ainda acho que Deus não Delírio é um tipo de livro que você deveria ler em algum momento. Particularmente, eu já fui católico, né, praticante e tudo mais. Em algum momento comecei a questionar coisas e os meus questionamentos não eram respondidos. Então, eu acho que toda oportunidade que você tem de questionar vai talvez até fortalecer a sua fé. Ela pode fortalecer a sua fé. Você pode simplesmente ler esse livro de cabo a rabo e olhar e falar, não, tudo bem, eu acho que os argumentos são plausíveis, mas eu quero viver a minha fé de uma certa forma, eu acredito, prefiro continuar acreditando e tá tudo bem. Acho que o poder de escolha dos seres humanos é uma das melhores coisas que nós temos. Mas aí, mais pra frente, o Dawkins vai falar sobre a questão das raízes da moralidade, né? Ou seja, será que a nossa moralidade está tão ligada às religiões, ao cristianismo, ao judaísmo, como as pessoas fazem acreditar? E aí ele vai mostrando que não, que de fato a moralidade é algo que está acima da questão religiosa, não é a religião que cria a moralidade, na verdade, às vezes ela desvia a moralidade em alguns sentidos. E, por fim, ele vai bater em um ponto que claramente é algo que incomoda muito Dawkins, que é o efeito das religiões nas crianças, né? Na infância, de não dizer que uma criança é uma criança judia, uma criança católica, uma criança protestante, que as crianças não podem ser jogadas dentro das religiões como se fosse qualquer coisa, né? Você está aqui, você está envolvido nisso, você não tem poder de escolha. Concordo, acho que de fato religião é algo que você deveria ter contato com o máximo possível de opções ao longo da vida e, enfim, inclusive com os argumentos ateístas para que você forme a sua opinião sobre o que você acredita e o que você não acredita. Mas a gente sabe que não é muito bem assim que funciona, a sociedade que a gente vive não é por aí, mas num mundo ideal talvez fosse o mais interessante. Ele termina o livro falando sobre algo que foi um dos poucos pontos que eu discordei, que é quando ele fala da necessidade da fé. Por que a gente precisa da fé, de acreditar em algo, o conforto que a religião dá e como a gente pode buscar esse conforto
na ciência, na vida, no materialismo, no sentido de ver a beleza do universo. Apesar de ter alguns pontos ali que eu gostei bastante, sobre a complexidade do universo, de fato o universo é absolutamente complexo. Quando ele fala que qualquer pessoa pode mudar a sua própria percepção sobre o que, de onde vem esse conforto, você pode ter esse conforto aí do materialismo, da sociedade e tudo mais, enfim, da percepção do universo, eu vou discordar porque acho que esse conforto espiritual, esse conforto religioso que muitas pessoas têm, é algo muito particular. Eu acho que nem todo mundo vai conseguir ver ou tem a percepção de ver tanta beleza assim no universo a ponto de se confortar com a não existência após a vida, né? Então, eu entendo o argumento, acho que faz total sentido, mas particularmente não acredito, até porque, enfim, a minha fé também me diz outras coisas, e ainda que eu siga colocando a minha fé à prova o tempo inteiro, eu acho que isso é importante. Eu sei o que já senti e, enfim, tento achar explicações que não estejam só no que já foi comprovado pela ciência, porque no final das contas, e eu acho isso ótimo, a ciência já provou muitas coisas e vai provar tantas outras, né? A gente precisa de fato de uma sociedade que queira provar mais coisas, que queira saber mais, que queira conhecer mais, que queira que isso caminhe para um ponto de total conhecimento sobre tudo. Mas a gente não sabe muita coisa ainda, então eu acho que de fato experiências que fogem ainda da explicação da ciência, né, como existem muitas e várias de todos os tipos diferentes, acho que dentro da nossa experiência de vida, por que não? Né? Desde que aquilo não faça mal a você, não faça mal a ninguém, ou não obrigue ninguém a seguir a sua fé, o que você acredita, etc. Por fim, assim, eu queria falar de uma coisa. O livro é espetacular, eu recomendo demais. Acho que se você tiver a oportunidade em algum momento, como eu falei, independente da fé que você professa, se você puder ler Deus no Delírio, leia Deus no Delírio. É um livro, assim, muito bom, muito bem escrito. O Dawkins é um cara com humor muito afiado, muito ácido, e que torna a leitura divertida. Mas uma coisa que eu queria trazer para cá, e enfim, não sei quem vai assistir esse vídeo, mas se esse livro, ou se esse vídeo, ou se qualquer coisa relacionada a esse assunto te incomoda, eu tive a experiência de buscar algumas resenhas aqui mesmo sobre o livro e olhar também em outros lugares, outras resenhas. E é nítido como as pessoas não conseguem contra-argumentar de uma maneira racional. Os contra-argumentos que eu achei sobre o livro do Dawkins são patéticos. Patético, de verdade, é pífio. É mais ilógico que qualquer outra coisa, não faz o menor sentido. Assim. As pessoas usam, como eu falei, usando a base teológica para poder explicar os próprios conceitos das coisas e tal. Então, assim, não faça isso. Não tente rebater argumentos científicos com questões teológicas. Assim, se a sua fé não, por si não basta para explicar para o outro. Se você acredita em algo, não significa que só por isso aquilo vai passar a ser verdade para o outro. Então, foi curioso ver como as pessoas são até, de certa forma, agressivas, né, na defesa, na crítica, quando claramente não é uma tentativa de um debate aberto sobre o que foi apresentado. Lógico que quando você tem a sua fé atacada, dificilmente a pessoa vai se sentir muito bem com isso, né? Ninguém se sente completamente confortável. Mas me parece muito que as pessoas que quando estão presas dentro de um fundamentalismo, ou estão presas dentro de uma questão tão arraigada como é a religião, têm uma grande dificuldade, né, de enfrentar argumentos racionais. Me parece muito contraproducente
tentar falar com essas pessoas que estão tão assim, mas ainda assim acho que é o caminho no final das contas. Acho que ainda que eu concorde com ele quase que completamente em relação à existência das religiões e tudo mais, e o mal que elas fazem, eu acho que no ponto que a gente está enquanto sociedade, se a gente conseguisse viver minimamente numa sociedade que se respeitasse e que as religiões não interferissem na vida de quem não faz parte daquela religião, enfim, que elas não interferissem no Estado ou nas decisões de Estado, porque assim, ninguém é obrigado a seguir a fé que você professa. Independente se você acha que ela é o ápice da moralidade, da ética e tudo mais, isso é uma visão sua, isso é uma visão de quem segue essa fé. O Estado, enquanto laico, e as pessoas, enquanto livres, para poderem decidir o seu futuro e a sua vida, não podem ser reféns da crença de outras pessoas. Então, tente racionalizar a sua fé, entender como ela pode melhorar a sua vida em termos espirituais, em termos de entendimento de si mesmo, mas esqueça o amiguinho, né? Vamos esquecer o que o amiguinho está fazendo, o que o amiguinho gosta, o que o amiguinho faz na vida privada, o que ele sente. Vamos respeitar. É meio isso, né? Vamos tentar chegar num ponto, num degrau um pouquinho maior, um pouquinho mais alto da humanidade, tentar pelo menos conviver em harmonia, né? Sem atacar, sem criminalizar, sem professar um ódio em relação à religião do outro, à fé do outro, ou à não fé, ou à não crença das pessoas. Acho que é isso. Se você tiver novamente, se você tiver a oportunidade, leia Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. E se você chegou até aqui, muito obrigado. São aí mais de 20 minutos falando sobre esse livro. É uma conversa. Espero que alguém tenha chegado até aqui. E deixe aqui um comentário, me diz o que você achou, o que você pensa. Se você odeia o Dawkins e odeia os ateus, e enfim, todos eles vão arder no mármore do inferno, ou coisa do tipo, pode deixar o comentário aí. A gente está aberto a conversar ou tentar, apesar de eu seguir o ritmo de acidez do Dawkins, então talvez você não tenha uma resposta tão boa quanto gostaria de receber. Mas enfim, a gente faz, a gente leva de volta, né? Se inscreva no canal, deixe seu valeu aí a sua curtida e o seu comentário, e espero que a gente possa conversar novamente em algum outro momento sobre outros livros, sobre, enfim, assuntos que me são interessantes e eu acredito que são interessantes para outras pessoas. Valeu, pessoal.